Olá, eu sou a Carla, vivo aqui em Burlington, no Canadá e também estou na TV Relacionamento. Happy New Year! Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aqui um programador de primeira linha com um projeto maravilhoso. Alexandre Jazara, muito obrigado pela tua presença aqui. Prazer meu. Perfeito. Alexandre, nós estamos vendo aí a sua camiseta sofisticada aí, tá? Eu queria que você vai explicar um pouquinho dela e do seu projeto, mas eu queria antes que você falasse para os internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, o que faz, na realidade, um programador, né? E principalmente o seguinte, em que momento da sua vida, entre um montão de profissões que existem, de humanas, exatas, biológicas, tecnológicas, você foi escolher a área de tecnologia? Maravilha, então vamos lá. Eu sou Alexandre Jazara, de Oliveira Jaza, esse é o meu nome oficial. Perfeito. Artístico ou profissional para negócios, eu uso Alexandre Jazara, que são as duas primeiras partes do nome, e meu nome já começa com história, porque o meu avô era Alexandre Jaza. Aí meu tio, irmão do meu pai, era Alexandre de Oliveira Jaza. Meu pai quis homenagear os dois, aí foi lá e colocou o Jaza lá no meio. Então o pessoal fala, por quê? Por causa disso, tem essa linha de interação. E parece que é uma coisa genética, pelo meu avô, pelo meu tio, essas coisas, tem toda essa parte artística na família, essa parte criativa, essa parte de estudar, assim, empreender, né? Você imagina, na época do meu avô, lá antes da guerra, da Segunda Guerra, para você aprender as coisas, para você crescer na vida, você tinha que estudar, estudar. Verdade. E minha avó me contava essa história, que ela chegava, sentava com meu avô queria crescer na profissão, ela sentava com ele toda noite, ficava lá tirando lição, fazendo as coisas durante o dia, embalando bala, fazendo figurinha, fazendo aquele monte de coisa com os filhos, tudo crescendo, desenvolvendo. Então eles deixaram essa trajetória para mim, nessa parte paterna. Inspiração. Essa inspiração, tanto que eu fiquei com minha avó 14 anos, né? Eu fui cuidar dela, porque ela não estava bem e tudo. E nesse dia crescendo, desenvolvendo, eu percebi a tecnologia perto de mim. Eu me fascinei quando vi o computador pela primeira vez. Eu vi um primo meu jogando, aquela tela verde ainda. Tá, ok. Mas eu pensava, não, acho que vai mais. E conforme você vai vendo o filme, vai vendo as coisas, você vai começando a ter ideias, começou o bichinho lá dentro e fala assim, olha, acho que tem um potencial para fazer coisas legais. O pessoal eu comecei a ter mais contato depois na escola com um amigo que tinha lá para acessar o UOL, para ficar fazendo bate-papo. Só que eu também aprendi um pouquinho de programação, ele me mostrou, e eu gostei da ideia da programação. A UOL, tá bom, passa, mas a programação eu achei legal porque, eu digo para o computador que eu quero através de códigos, através das coisas, e ele faz. O que a gente pensa, o computador é só apenas energia, né? Ligado, desligado. Isso. Aí você vai para o sistema, subsistema, essas coisas que você vai mandando ordem. E o bicho sozinho não faz nada, a gente que manda. Se ele acertar, foi uma pessoa que fez. Se ele errar, foi uma pessoa também que errou lá atrás. Exatamente. Então a gente tem os todos. comandos. Mesmo com toda essa tecnologia do IA, essas coisas, há um ser humano, seres humanos por trás que fazem aquilo. Depende do ser humano para levar para a guerra ou para levar para coisas boas, né? Então, você vê que a bomba nuclear foi feita para tentar mitigar uma guerra, pelo menos a desculpa foi essa. Só que a ideia dessa parte foi utilizada para medicina, foi utilizada para um monte de outras coisas boas. Então a gente tem essa capacidade. E esse monstrinho, já me mordendo ali naquele canto, eu queria aprender, mas não tinha verba, porque era caro. Ali final dos anos 90, começo dos anos 2000, um computador lá bem full recorde, a gente comparando hoje em dia. Se faz 10% do que faz um hoje. Pois é, era 3 mil, 4 mil reais, tipo, inacessível, né? Sim. Mesmo juntando, eu gostava de lavar carro, carpir, fazer outras coisas, e tinha um tio meu, que recentemente ele faleceu, que ele me forçava a estar sempre com ele para fazer tudo. Desde arrumar uma tomada, até pintar uma parede, fazer alguma coisa de reforma, então ele me mostrou que o mundo é muito mais que isso. E eu continuei nessa jornada, fui vendo a tecnologia desenvolver, e eu fui um dos primeiros que acreditou que tipo, vai rolar. Quando o Google abriu para poder vender os negócios, eu tinha o dinheiro guardado na poupança, que eu guardei, e eu queria investir, mas não tinha ninguém que podia fazer um investimento para eu poder pegar ações. E alguns anos depois o negócio cresceu, né? E fui desenvolvendo, porém,
consegui, esse tio e minha avó pagaram um curso para mim básico, então eu aprendi um pouquinho de designer, um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de organização, marketing, essas coisas. Aqueles cursinhos que eram mais... Certo. Não tinha ainda uma faculdade definida também na época, então foi pegando esse mesclado, mas eu gostei disso, mas não tinha a tal da programação que eu queria. Então aí acabei tentando ir para o mercado de trabalho para procurar alguma coisa para fazer, mas sem experiência. Você tem que esperar passar o tal do negócio militar para você começar a procurar emprego. Sim. Então você fica complicado. Aí me arrumaram um emprego de office boy, eu trabalhei 3 anos aqui no centro, numa corretora, e ficava para cima e para baixo. Aí nesse tempo, como tinha muitos computadores, de vez em quando um dos chefes deixava sentar ali e dar uma lidinha em alguma coisa. Aí eu aproveitava, pegava a apostila, pegava as coisas. Ganhei um computador, um 486. Aí, que legal. Eu queimei 2 placas de 486, forçando ele ao máximo para poder tirar o melhor, para poder aprender as coisas. E ali eu já aprendi um HTML básico, uma coisa, uma programaçãozinha, mas foi. No meu 3º ano de office boy, eu saí, cansei dessa vida de office boy, que não tinha muito destino, e falei assim, vou tirar um mês para mim. Não fiz nada. Tirei um mês de nada. Chegou no 15º dia, eu não aguentava mais, não fazer nada. Mas, segurei. Aí peguei e falei assim, quer saber uma coisa? Eu vou falar com um amigo meu que fazia gráfica. E aí eu entrei, começando a vender material gráfico. Nessa de vender material gráfico, comecei a vender outras coisas, fui fazendo contatos profissionais, vai conversando com o pessoal, até que esse meu amigo teve uma depressão forte e não pôde mais atender essa parte de venda gráfica, nem de criação. E eu tinha um serviço grande de um artista para fazer. Tinha que fazer um Photoshop de umas fotos, fazer um pôster, essas coisas, que aconteceu uma semana depois. Interessante. Aí eu assim... Aí você já estava preparado até para fazer? Eu tinha um curso, mas eu nunca tinha aplicado. O que eu fiz? O pessoal falou assim, agora, como a gente vai fazer? Porque já recebeu dinheiro, tem que pagar, cara, vai tomar todo mundo multa. Eu falei assim, eu fiz um curso lá atrás e eu tenho um computador, eu vou tentar fazer. Mas, cara, como é que você consegue? Eu entrei, assim, peguei as apostilas, peguei as coisas, trabalhei, levei. A mãe do artista adorou, o produtor, todo mundo adorou o trabalho final. Falei, beleza, entrei na área. E aí eu parei de ir para a rua para ser vendedor, para me tornar um designer gráfico. Só que o bichinho não era designer gráfico, eu não queria. E esse meu amigo foi ficando doente, foi passando o cliente dele, ele fazia também web, essas coisas, ele foi entregando. Comecei com uma parte de hospedagem para sites. Sim. E aí isso já foi uma porta, porque agora tinha onde testar, onde fazer as coisas, tinha tempo. E comecei a pegar apostilas, pegar coisas, comprei livros, tenho vários livros para aprender. E ali foi a ideia da programação, comecei com PHP, depois com JavaScript, CSS, todas essas coisas. E virei um programador web. Cheguei a programar software, cheguei a fazer coisa de software, fiz suporte de rede também, achava muito legal. Só que as pessoas não valorizam o pessoal de rede. Gente, o cara que vai cuidar da sua rede, ele cuida da sua segurança, ele cuida das informações ali dentro. Todos os protocolos, todas as coisas. Ele, o profissional ali de TI, tem vários níveis na verdade, né? E ele vai gerenciar essas coisas. Então você tem que entender que vale a pena. Ele estuda muito tempo para poder trazer as soluções para você. E eu senti isso na pele, porque eu fiz redes, fiz essas coisas. Só que eu fui começando a delegar para as pessoas que gostavam mais disso. O meu negócio era estar naquela telinha cheia de códigos. Saber planejar, né? E aí você começou a pensar no mundo dos aplicativos, né? Então, eu já imaginava, eu tentei fazer naquela época que ainda era o Warp, a versão Warp de celular, fiz uma versão de site, essas coisas, mas não ficou muito legal. As pessoas demoraram muitos anos, os empresários demoraram muitos anos para entender a seriedade da internet, para entender que eles tinham que estar presentes com seus sites, com suas coisas. No começo eles achavam que era um modismo que ia passar logo. Todo mundo achou isso. Aí os que entraram ficavam meio assim, aí o pessoal não queria entender negócio de gerenciar, aí a gente acaba tendo esses conflitos. E eu comecei a estudar, fui melhorando. Hoje já são mais de 12 anos como desenvolvedor web. Que legal. Também sou editor de livros, então trabalho nessa parte, eu faço essa parte de gerenciamento, mas eu estava até 3 meses atrás eu atendia só algumas entidades culturais que pediam para fazer edição de livro. Porque por causa do meu pai eu comecei a fazer isso. Só que agora eu consegui uma oportunidade financeira, técnica, que é o que eu buscava, para que os autores possam vir com o seu trabalho editorial ou contratar o nosso trabalho editorial para isso. Só que a parte de impressão ele não precisa se preocupar porque a gente consegue vender por demanda.
por Que unidade. legal. Tipo gráfica digital, né? Isso, então ele comprou um livro, entra o pedido do livro, a gente produz e manda para a pessoa. A gente conseguiu isso agora. Bacana. Então você abre um universo, porque o autor ele tem um custo editorial, ele tem um custo de registro, e geralmente, como ele não é apadrinhado por grandes marcas, porque é difícil mesmo fazer isso, ele precisa investir uma grana para fazer uma quantidade de livros para poder prosperar. Exato. E agora a gente conseguiu isso, fazer essa porta, tanto que é o que estava conversando em bastidores com você, do nosso projeto edit.me, que é Edit.me, uma plataforma digital com aplicativo, que agora também já estou dando a parte de formação Android e iOS. Então é uma plataforma onde o artista, a priori, o foco é que o artista pegue a sua publicidade, sua fotinho lá no quadradinha, coloca na plataforma, se escreve, coloca e posta lá. Show tal dia, livro em tal lugar, você coloca os links, tudo bonitinho. E aí, a partir daí, eu vou começar a fazer outras coisas, outras melhorias que a gente vai trazer aqui para vocês. A gente vai soltar pouquinho por pouquinho para todo mundo se habituar e fazer. Se alguém quiser colocar bom dia, boa tarde, boa noite na plataforma, porque ela vai ter um sistema de rede social, vai tomar flag, vai ser levar os strikes, porque a gente não quer isso. A gente quer que o artista ele se veja profissional, porque o artista não é. Na época que eu fiz o plano de negócio do Sebrae, que eu estudei, tirei a certificação, eu vi que era muito importante isso. E eu estou também para lançar o meu livro, Qual o Valor? Onde eu explico de uma forma mais simplificada possível como é que a pessoa, em 3 níveis diferentes, os números da vida dela. Que bacana. Você trouxe um exemplar para mostrar aí? Esse livro ainda não finalizou, está na revisão. Tá bom. Porque eu tenho aqui é do outro projeto, que é um projeto de incentivo também, que a gente vem trabalhando pelo Café com Poesia e pela Sociedade Mundial dos Poetas, que eu tinha uma vergonha como profissional, de falar assim, eu faço coisas culturais. Tinha essa mitologia de se separar, né? A cultura é uma coisa, o trabalho é outra. Sim. Só que hoje a pessoa fala, não, quem tem alguma coisa... Até pelo home office eu trabalho em casa mesmo, né? Sim, então o pessoal ficava assim, não, mas cultura não é trabalho. O pessoal não sabe o que é trabalho. O músico que ensaia pra caramba, o encordoamento, o equipamento, todas essas coisas. Então existe um curso, existe um trabalho, e é isso que eu como artista, que não pude praticar, sim, eu falei assim, não, eu vou juntar o meu mundo de tecnologia com o meu mundo de editor, com o meu mundo cultural, para desses projetos culturais. E aí nasceu esse projeto da coletânea, onde a gente permite que mensalmente existe a oportunidade de 28 páginas para que o artista, o escritor, o amador que tenha na gaveta, a ideia é que quem está engavetado digital, real, traga seus textos para cá e sinta o prazer de se publicar com a gente. Então, entendi. A Interessante, pessoa faz ela paga um valor, recebe um exemplar, impresso, físico, e fica disponível em e-book. Certo, entendi. Daqui já nasceram 5 autores que estão estourando aí, porque eles publicaram uma vez, gostaram, tiveram oportunidades, se sentiram valorizados, porque falta a valorização dos profissionais em todas as áreas. Nossa, sem dúvida, maravilhoso o trabalho, viu? Porque aí dá oportunidade para várias pessoas. Sim. Né? Posso, pessoal, um minutinho? Você mostra o livro de frente para a câmera, para o pessoal ver, tá bom? Ok. Isso, continua a conversa aí, pode Então, continuar. Tem um detalhe dessa coleção, a gente também tem muito cuidado. São 12 volumes, que a intenção é que saiam por mês. Antes da pandemia estava saindo por mês tranquilamente, porque a pandemia bagunçou todo mundo financeiramente, então voltamos agora saiu 8, acabou de sair o 8, vai chegar amanhã para mim. Que legal. E cada volume tem uma capa, um tema diferente para você diferenciar, e aí você tem um título que é para contar uma história, que as pessoas contam a história. Aqui no caso são os corações poéticos. Interessante, interessante. Tá? Basicamente isso daí. E onde que vem toda essa inspiração? Meu pai, minha família, essa parte do meu avô, do meu tio, tudo. E meu pai que ele sempre trabalhou nessa parte de empresa, né? Ele fazia algumas coisas de joias sempre preciosas, trabalhava nessa área. Mas a forte dele sempre foi a Casa do Poeta Lampião de Gaia de São Paulo, que é uma das casas mais antigas aqui, que fica ali estava no prédio da PEI, mas a PEI está fechada, agora está ali aquele prédio da Polícia Militar na Liberdade. Okay. Eles estão se encontrando toda terça-feira sim, terça-feira não, com um sarau já tradicional. Dele abriu vários encontros, né, vários saraus que tiveram essa oportunidade, e aí movimento poético, o pessoal da Casa do Poeta Maçom, todo o pessoal vai se juntando, então isso foi inspirando. E aí, lá em 2000 aprendi violão, em um mês, com um tio meu,
comecei a compor, comecei a tocar, gostei muito, cantar essas coisas e fui me embrenhando no meio dele. Em 2009, 8 de agosto de 2009, fui convidado pelo Parque Ecológico Tietê a fundar um evento cultural lá dentro. E lá a gente transformou o parque, depois fomos para o Largo do Rosário e hoje a gente está lá na biblioteca Hans Christian Andersen, mensalmente fazendo esse encontro de arte, poesia e música e divulgando para o pessoal. Que bacana. O Alexandre, se a gente voltar alguns anos atrás, fizer o comparativo, tem muita coisa que você faz hoje que você nunca imaginou lá no passado. Tem muita coisa que eu faço hoje que era impossível de fazer. Tinha muita coisa que eu já visualizava que seria possível, mas não tinha tecnologia para desenvolver. Então, a tecnologia ela é uma grande amiga nossa. Só que você tem que procurar e você tem que entender que ela tem valor. Sem dúvida, Então, é assim, verdade. tem os profissionais. Você vai querer uma consultoria, você tem o Sebrae que faz essas consultorias, tem alguns outros grupos que fazem também, e você tem os profissionais que se dedicam para fazer a consultoria, você tem os profissionais, então, tem que respeitar o profissional, tem que entender que aquilo vale hora. Lembre-se, se a pessoa for pensar só em um salário mínimo, gente, ela não paga as contas dela, ela paga o mínimo para viver. E hoje a gente tem muitas coisas. Para estudar tecnologia, a gente tem muitos cursos gratuitos, mas coisas mais profundas, para você crescer, para você desenvolver, tem investimento. E horas de investimento vale a pena. É que nem a história lá do cara que chega no submarino com um martelinho, dá 2 toquinhos, aí vai lá, aperta um negócio, aperta um botãozinho e resolve o problema. E aí cobra lá um valor, os caras falam, nossa, mas tudo isso, você levou 5 minutos e deu um toquinho? Eu levei anos para saber onde é que dá o toquinho para acertar. Exatamente, sem dúvida. Alexandre, fala do seu novo projeto aí, que começa a entrar agora no ano que vem. Isso, na segunda semana de janeiro, vamos lançar a primeira versão da plataforma Edit-me, para que artistas de todos os tipos, produtores culturais, bibliotecas, possam ir lá e publicar essas informações. A nossa intenção é que seja gratuito esse espaço para eles. Certo. E nós teremos espaços publicitários, a gente vai eliminar a ideia de AdSense, de Google, essas coisas, vai ser espaços publicitários fixados para patrocinar na plataforma. A intenção é essa. E aí você pode ir lá, você vai ter 2 níveis, o artista que se cadastra e a pessoa que se cadastra. O artista vai postar, vai trazer as informações, e a pessoa que se cadastra ela vai poder criar a sua própria agenda de artes. Eu gosto de samba. Então todo artista que colocar coisa samba vai ter as informações para ela poder ver sobre samba. Quero ver perto da minha casa, joga o CEP, ou onde ela tiver, joga o CEP. O que tem hoje? Tem um sarau, tem uma exposição, tem um negócio. Então a ideia é fazer esse macro. Aí você começa com a cidade de São Paulo e depois você vai expandindo. A intenção já é abrir para todo mundo se cadastrar. Ok. Eu já tenho essa estrutura para fazer esse filtro. Assessores de imprensa também. Isso. O que a gente vai fazer é as funcionalidades que a gente quer soltar aos poucos. E o site bem amigável. Totalmente amigável. A gente vai ter uma versão computador, então ela vai ter um tamanho interessante para dar acessibilidade. Eu estou estudando, estou procurando como é que eu torno isso mais acessível para as pessoas com deficiência visual. Não é deficiência visual, né, que o pessoal chama de mas de uma forma mais popular para dizer, e estou procurando também explicar o que outras coisas que eu posso colocar que deixem acessíveis. Eu tive uma experiência por causa de um cliente de pescaria, ele pediu para fazer uma versão de um site internacional. Certo. Então eu peguei e fui olhar, e esse site internacional ele tem libras, ele tem a parte de áudio, ele tem negócio para quem tem daltonismo, então tem alguns níveis de daltonismo, tem aumento de fonte. E ele é, então, assim, socialmente bem adaptado. Totalmente. Esse foi um dos que eu achei fantástico, é americano esse site. E aí esse cliente pediu para fazer uma coisa mais simplificada, que ele não queria dar tanta acessibilidade, que ele falou que o público, pelo menos com que ele trabalha, que são vendedores, ainda não está nesse nicho, não está nessas coisas. Mas se fosse com um público final, que nem é esse site, aí eu trabalharia nisso. Então é muito interessante pensar nisso, em acessibilizar. E o aplicativo Android e iOS também será lançado para que as pessoas consigam acessar. Bem amigável, bem parecido com o que já tem hoje. Tamanho também, já vou deixar um tamanho padrão que já se usa, para não dar muito dor de cabeça para os assessores, porque o que o pessoal mais odeia fica fazendo, se é rede social, tamanho X, rede social Y, tamanho Y, mas vai fazendo as artes diferentes. Não, mas que bacana. Alexandre, nós estamos aí nos instantes finais. Eu quero que você venha outras vezes aí para nos brindar com essas informações, né?
Tá. Você quer deixar teus contatos? Posso deixar. Profissionalmente, para a minha área de serviços digitais, vocês podem acessar o jasa.com.br, J-A-S-A, e vocês, a partir dali, vão ver todos os serviços digitais, essa parte de programação, essa parte web, essas coisas. Dele você tem um link para o nosso projeto mãe, que é o inicial, que é o Jasa Produções, onde tem a parte gráfica, tem a parte editorial, tem um link para outros projetos que a gente está interagindo e também tem para os nossos projetos culturais. Perfeito. Volte outra vez. Ok, obrigado. Tá? Internautas, meus agradecimentos estão a esse fantástico Alexandre Zázara. Nós analisamos mais uma gestão executiva. Grande abraço e até a próxima.